amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha rosinha do arco vermelha, gente. Começou a abrir novos botões, tá linda no meu arco de rosas. E também comprei flores para plantar. Vou fazer um lindo vaso de flores aqui no meu jardim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Deixa eu começar mostrando para vocês a minha rosinha do arco, gente. Tá tão bonitinha. Acho que tem 5 rosinhas abertas já. Ela dá um cacho bem grande de rosas e vai abrindo as rosas aos poucos. Um beija-flor ali, gente, ó. Tá lá atrás. Ele tá ali no odontonema, ele ama aquela planta ali. Olha só que bonitinho. Esperar ele sair dali primeiro pra gente não atrapalhar ele. E aquela planta linda que eu tenho lá atrás, gente, toda vermelhinha, que tá ficando toda vermelha, vai ficar mais ainda. Aquela lá é a flor de Natal, olha que bonita. Vamos vir um pouco para trás para mostrar para vocês como tá lindo esse meu cantinho, gente, olha só. E lá em cima, aquela planta lá, não tá dando para ver bem, mas já tá começando a abrir flores da flor de São João amarelinha, gente. Então vai ficar lindo ali atrás, ó, cheio de flores. Olha só, dando entrada aqui no caminho eu tenho a barléria, essa roxinha aqui. A barléria marca o começo do caminho. Muito bonita também. Um roxinho puxado por um lilás. Tem a folha variegata, muito bonita. A folha bem clarinha, tem algumas bem clarinhas. Olha a flor. Que mimosinha, gente. Essa aqui é a barléria. Ela floresce no outono. E a mamangava ama. A mamangava já tá por aqui. Esses dias eu levei um susto porque eu tava de chapéu, gente. A mamangava ficou presa no meu chapéu. Eu levei um susto achando que ela ia me morder, porque ela não morde, né? Mas se a gente apertar ela e ela ficou meio presa no meu chapéu, eu fiquei muito preocupada que ela fosse me morder, mas deu tudo certo. Então, olha só, gente, a flor de Natal, como tá linda aqui atrás do meu jardim, toda vermelhinha. E agora, pra combinar minhas rosinhas, essa aqui é a rosinha Lola, gente. Eu não sei se eu falei o nome errado no começo do vídeo pra vocês. O nome dela é a Lola. É um vermelho puxado por um rosa e aparece o miolinho dela. Olha que gracinha. E olha o tamanho do cacho que vai abrir. Então, ela vai abrindo aos poucos. Ela é uma rosinha perfumada. Tem um perfume bem gostoso. Olha só que gracinha, gente. Olha que linda. Fica ótimo para os polinizadores, né? Para as abelhinhas virem aqui. Porque ela tem essa parte aqui, ó, bem à mostra para os nossos polinizadores. Mas que linda, gente, olha só. Que bonita essa cor e combina muito com ali atrás, né, ó, com a flor de Natal, olha só. Quando a flor de Natal estiver bem vermelha, vai ficar muito bonita. Esse meu arbusto de flor de Natal aqui tem mais de 2 metros de altura, gente. Tá lindo, lindo. Então essa aqui é a minha rosinha Lola, gente. Que gracinha, minha Lola. Deixa eu sentir o perfume dela. Tem um perfume bem bom. Mas é bom cheirar as rosas. Olha só o barulho dos passarinhos. Tão feliz hoje, né? Hoje tá um dia meio nublado, assim, com bastante nuvens, mas os passarinhos estão muito felizes aqui. E eu tô mais feliz ainda com esse meu cachinho de rosas vermelhas aqui. Foi uma surpresa hoje de manhã, gente, quando eu vi que as rosinhas estavam abertas. Eu achei que ia demorar para abrir ainda. Daí eu pensei, ai não, eu tenho que filmar para mostrar para meus amigos, porque elas estão muito bonitinhas. Então vocês aguardem para ver esse cachinho aqui, ó, de rosas, tudo aberto, gente. Vai ficar lindo, 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 lindo. Junto com a flor de Natal ali atrás, ó. E com a odontonema também, porque a odontonema, vou mostrar pra vocês, a odontonema, ela tá cheia, gente, cheia de flores ainda. Então, os beija-flores, eles estão aproveitando bastante. Mas deixa eu mostrar bem a minha satina. Olha que gracinha.
Satina não, falo o nome errado, gente. Essa é Lola. Lola. Essa aqui, gente, é o Odontonema. Ela tá misturada aqui junto com a flor de Natal. Ela é vermelha também, então não aparece muito, ó. Mas faz muito tempo que ela tá florescendo. A flor de Natal começou a florescer agora, mas a Odontonema faz bastante tempo. Olha só. E tem uns marimbondinhos pequenininho, pretinho aqui, mas eles só mordem se você pegar eles na mão. Não são agressivos como aqueles marimbondo maior, né? Esses pequenininhos aqui, se você pegar na mão deles, vão morder. Mas a flor de Natal, olha só, gente, que linda. É um vermelho bem forte, bem bonito. E é um arbusto enorme, mais de 2 metros de altura. Deixa eu filmar mais pra trás pra mostrar pra vocês. Olha só, mais de 2 metros de altura. E aquela ali atrás, ó, deixa eu aproximar. Lá atrás começou a abrir os botões amarelinhos, ó. Esse aqui é a flor de São João. Então, deixa eu mostrar mais. Quero mostrar minha Lola novamente. A minha Lola tá muito bonita. Olha só que gracinha. Linda, linda, né, gente? Eu quero só ver quando esse arco aqui de rosas fica cheio de caixas de rosas. Essa aqui, desse lado aqui, é vermelha, né? A Lola. E desse lado aqui, a Melina, gente, é um lilás. Quando ela estiver cheia, cheia de rosas, vai ficar muito, muito bonito. Outra que tá linda, linda, gente, é a minha... Ai, como é que é o nome? Esqueci agora. Hipomeia rubra, gente. Olha só essa minha parede. Tá cheia de flores rosa, muito bonita. Ela tá ocupando toda essa minha parede, Hipomeia rubra. Ela tem as folhas bem verdinhas e as flores bem rosa. E os beija-flores amam também. Beija-flores mamangava, né? Fazem a festa aqui. Então, deixa eu mostrar essa visão para vocês, que tem a rosa Hansgonuen aqui, que é essa rosa bem clarinha. Esse cacho de rosa já tá velhinho, por isso que ela tá um tom até mais claro. Mas olha só aquela minha parede lá, gente. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Olha só o céu. Tá com bastante nuvens, né? Eu tenho uma baita de uma caizuca ali, gente. Eu acho que eu quase não mostro pra vocês, né? Mas eu tenho uma caizuca bem grande aqui, bem bonita, ó, atrás desse arco. E aqui desse lado, eu tenho Hipomeia rubra na parede da minha garagem. Eu quero mostrar as flores de pertinho para vocês, porque são lindas, lindas, lindas. É uma planta que floresce agora durante o outono, pega às vezes parte do inverno. Então, uma planta ótima para a gente alimentar os beija-flores, as mamangavas. Ai, beija-flor. Ai, gente, tinha até 2 beija-flor ali, mas foram embora. Eles têm muito medo, né? Mas deixa eu mostrar de pertinho pra vocês como é linda essa flor. Olha só, gente, que bonita. Ela tem todo um formato trabalhado, né? Não, e os botões são mais bonitos ainda, olha só. Bem brilhosos. Esse botãozinho aqui tá quase abrindo. Não, e olha a folha. A folha é de um verde bem brilhoso, muito, muito bonita. Essa planta aqui nessa parede da minha garagem, aqui caiu folha dela. Caiu algumas folhas e tem uma sujeirinha aqui também. Tem que estar limpando, que às vezes cai algumas folhas na azulzinha. A azulzinha tá fechando as flores, porque eu tô filmando hoje na parte da tarde, gente. E aquelas flores ali, ó, são flores diferentes que eu nunca tinha visto, que eu quero fazer um vaso com vocês hoje. Então aguardem, que são flores bem bonitas. Então, como eu tava falando pra vocês, essa flor aqui, ela é cultivada praticamente na sombra aqui no outono e inverno, gente. Primavera e verão pega sol, mas no outono e inverno... Ai, veio uma abelha aqui em cima de mim. No outono e inverno quase não pega sol, aqui praticamente não pega sol. E olha como ela fica linda. Carregada de flores. Deixa eu mostrar esse lado aqui. Esse lado aqui tem mais flores ainda, olha só. Olha que bonita. Deixa eu ver, gente, que eu tô contando aqui, tem 3 mamangavas. Tem 3 mamangavas aqui. Elas não mordem, gente, são super mansinhas. Como eu falei pra vocês, prendeu uma no meu chapéu, eu fiquei com medo, né?
Fiquei com muito medo. Elas tiram o néctar de trás da flor, gente. De trás ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que elas tiram o néctar. É bem aqui, ó. Elas tiram o néctar bem aqui. Talvez por isso que não forme sementes nessa flor. Elas não conseguem entrar lá dentro para polinizar. Então, ela fura aqui assim pra tirar o néctar, ó. Bem ali do ladinho. É um bichinho, um inseto. Ai, um inseto, acho que é inseto, né? Super mansinho, muito bonzinho aqui no jardim, que não me morde. Estão sempre por aqui. Eu não tenho medo deles, eu tenho medo dos marimbondos. Os marimbondos, sim, são agressivos. Eu vi que tem um por aqui. Mas ter esses bichinhos no jardim é vida, né, gente? É vida pro nosso jardim. Olha esse aqui, esse cacho aqui. Olha, quase até o chão. Que bonito. Olha só esse cacho aqui. Olha isso. Olha só. Então, essa aqui é a Ipomeia rubra. Uma ótima dica para você aí que tem um espaço. Pode plantar até pelas paredes, gente. As trepadeiras ficam legal. Eu tenho trepadeira por tudo aqui no meu jardim. E eu amo. Ficam lindas. O ano passado tinha até 8 mamangavas nessa Ipomeia rubra. É que começou agora, né? Daqui a pouco elas vão aprendendo que aqui tem bastante flores no outono e inverno, e elas vêm pra cá. Agora eu quero mostrar pra vocês uma rosa que tá aberta aqui no jardim. Bem perfumada também e bem bonita. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem vários botões de rosa, gente. Tem vários botões de rosa. Eu quero ver se coloco um vaso bem aqui, ó, dessa flor que eu vou plantar. Eu acho que vai ficar bem legal. Aqui eu tenho um vaso com sampatins vermelha. Olha só, gente, tem uma rosa bem bonita aqui aberta e tá cheia de botões também pra abrir. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá cheio de flores, ó. Tem muitas flores aqui no canteiro. Essa aqui, e tá cheia de sementinhas também, ó. Aqui tem sementinhas, ó. Deixa eu pegar. As sementes, olha só. Cheio de sementes. E nasce com muita facilidade, gente. Enche dessa plantinha. Essa aqui é conhecida como botão de ouro. Fica assim, carregadinha de flores. Tem a lantana também, que tá muito bonitinha. Esse meu caminho, gente, tá cheio de mato. Eu tenho que arrumar ele. Mas enquanto as flores estiverem tomando conta aqui do caminho, eu não vou fazer nada. Eu vou deixar a hora que eu fizer a poda, daí eu faço a manutenção aqui do caminho. Eu quero tirar essas pedras, quero colocar manta bidim por baixo, porque aqui eu coloquei a lona e a lona não é bom, gente. A lona não é bom porque a terra vai subindo para cima, porque a água cai, a lona não deixa a água passar e a terra muitas vezes acaba subindo para cima. Então tá cheio de lantana aqui, tá muito bonitinho também. E tem essas flores brancas também, tem essa lilás que é a falsa érica. Mas deixa eu puxar essa rosa aqui para mostrar para vocês. Olha que bonita. Olha só. Que linda. Essa aqui é a rosa acapela. Ela tem a parte de baixo das pétalas meia prateada. Muito, muito perfumada. Essa rosa é super perfumada, gente. Deixa eu sentir o perfume dela. Amo, amo. Muito, muito cheirosa. Uma delícia. Então, meus amigos, a florzinha que eu quero mostrar pra vocês são essas aqui. São florzinhas bem diferentes, gente. Muito bonitinha. Olha o formato da flor. Eu nunca tinha visto essa florzinha, nem na internet. E eu fui procurar o nome dela, foi bem difícil também. Depois eu vou falar pra vocês. Ela é rosa, com miolinho, a parte de dentro parece que é um roxinho, um azul. E tem uma parte branquinha também, o formato dela também é bem diferente. Eu quero plantar num vaso, gente, vai ficar muito bonita. Eu quero colocar nesse começo de caminho aqui junto com as outras flores, porque eu tenho bastante flores ali, como eu mostrei pra vocês, amarela, roxa, que mais que tem? Branca. Mas não tem assim, ó, rosa e vermelhinha. Acho que vai ficar lindo um vasinho aqui. Bem pertinho aqui, ó, do começo desse caminho. Acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem bonito. Então, gente, essa florzinha eu achei muito bonitinha.
Fui na floricultura, só tinha ela assim mais bonitinha, gostei muito. Diz ali no que eu pesquisei que ela o nome dela é Cuphea lanceolata. Diz que é uma planta perene. Diz que é uma planta perene, gente. Então aqui eu comprei esse vasinho, achei muito bonitinho. Eu gosto muito desses vasinhos aqui, é com fibra sintética, né? Em outro vídeo eu falei errado, eu falei vime sintético. É fibra sintética, muito bonitinho, gosto bastante. Acho que vai combinar bastante com os vasos de barro aqui. Então eu vou colocar argila expandida. Se eu não me engano, foi 30 e poucos reais esse vasinho. A argila expandida, se eu não me engano, foi R$3,50, gente. Mas não tenho muita certeza. Vou colocar um pacote. Ai, vem poeirão. Eu vou ver se consigo um paninho pra colocar aqui, porque eu não comprei onde eu fui comprar. O vasinho não tinha manta bidim. Mas eu vou ver se coloco um paninho aqui, alguma coisa pra ajudar a drenar a água, né? Ver se eu consigo um paninho pra colocar aqui. Então eu peguei esse paninho aqui, gente, ó. Esse paninho aqui eu uso na pia pra secar pia, paninho de pia. Ele já tá bem usadinho, eu vou usar ele para servir aqui como proteção, para ajudar na drenagem. Então, pedrinha, argila expandida e o paninho. E vou colocar terra aqui agora. Vamos ver se essa terra aqui vai dar. Não vai dar, aqui. Mas eu comprei outro pacote de terra. Vou ter que usar outro pacote de terra que eu comprei. Essa é a Cuphea lanceolata. Ali onde eu pesquisei sobre ela, diz que ela é uma planta perene e que floresce durante a primavera e o outono. Mas vamos ver como é que vai ser aqui o cultivo aqui no jardim, como ela vai se comportar. Mas eu achei uma florzinha muito diferente, bem bonitinha. Deixa eu pegar para mostrar para vocês de pertinho a florzinha dela. Olha só. Que bonitinha. Ela tem um roxinho, um branquinho no meio, ó. Além dessa cor por fora, que é vermelhinha, que é rosa, ela tem um roxinho, um branquinho. Muito bonitinha. Eu vou ter que colocar mais terra aqui. Cada mudinha dessa eu paguei R$2,50. Foi R$2,50 cada mudinha. Deu um total de R$17,50. Foi tudo. Vou plantar todas aqui nesse vaso. Fazer um lindo vaso dessa flor. Então, ela me prometeu que vai chegar mais flores, que vai chegar mais petúnia, porque eu fui lá pra comprar petúnia, gente. Fui lá pra comprar petúnia, mas estão com bem poucas flores, mas ela disse que ia encomendar petúnias, vamos ver. Olha que gracinha que vai ficar esse vaso. Cheio de flores, vermelho e rosa. Vai ficar bem colorido. E pior que não tem, pesquisando na internet, a gente não acha muito sobre essa plantinha. O que fala sobre ela são mais sites em inglês. Não sei se vocês já viram aí na cidade de vocês essa plantinha, comenta aqui. Eu nunca tinha visto. Ela me falou, a moça da floricultura falou um nome pra mim. Eu não sei se é flor de São João ou flor de Santo Antônio. Mas por esse nome eu não encontrei ela na internet. Por esse nome não. Então o que eu fiz? Eu bati foto, né? Bati foto da planta
Pesquisei no Google Lens, foi daí que eu achei o nome dela certinho. O Fé Lanceolata, que eu falei pra vocês, né? Ficando bonito esse vaso, né? Bem cheio de flores. Depois eu quero fazer adubação para intensificar essa floração. Que pena, gente, quebrou um galinho aqui. Quebrou um galinho dela. Eu acho que tem um beija-flor aqui atrás, ó. Tô escutando o barulho das vasinhas. Vocês estão enxergando ele daí? Foi embora. Ah, não, tá aqui, gente. Tá aqui, amor. Tá do outro lado aqui. Acho que já deu de terra. Daqui a pouco eu vou virar essa mesa aqui, né? Vai ficar muito pesado. Deixa eu colocar ali no chão. Olha só, gente, como ficou. Eu acho que ficou mais uma plantinha aqui bem graciosa para dar um colorido nesse meu caminho aqui. Claro, são mudinhas, né, gente? Mas daqui a pouco ela vai estar bem bonita, bem cheinha. Quero ver se faço adubação nela, pra ela ficar muito bonitinha. Interessante que ela tem as flores dela, assim, as pétalas todas assim dobradinha, né? Toda assim encorujida. Bem diferente. E é bem vibrante, né? A florzinha é bem vibrante. Olha, tem um azul, um roxinho no meio com branco. Muito bonitinha. Vamos molhar ela então, vamos molhar bem. Então tá assim para embelezar o começo desse caminho aqui, mais um vaso de flor. Eu achei uma gracinha, gente, muito bonitinha. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Quando eu cheguei lá que avistei essa florzinha, eu já disse, não, vou ter que levar. Então, gente, eu vou adubar ela para ela florescer bastante, ficar bem bonita. E eu uso esse adubo aqui nas minhas plantas em vaso. Vou deixar no primeiro comentário fixado para quem quiser adquirir pela internet. Já vai estar ajudando o canal Flores para o Seu Jardim. Então, gente, eu vou adubar a plantinha. Eu vou usar meia colher desse adubo aqui. Ele tem deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó. Ele tem NPK mais 9 nutrientes. Então, deixa a planta bem nutrida. Vou botar metade de uma colher. Você pode fazer essa adubação uma vez por mês. Só botar na água e depois regar a plantinha. E tá pronta a adubação uma vez por mês, bem fácil. Eu só uso esse nas minhas plantas em vaso, gente. Elas estão sempre assim, ó, bem floridas e bonitas, né? Como vocês podem ver. Então, eu vou adubar ela ali agora, vou mostrar pra vocês. Regar a nossa florzinha linda, diferente. É só colocar uma vez por mês, assim, ó. Molhar bem a planta. A planta, ela tem que estar hidratada, ela não pode estar com a terra seca, né? Não pode estar passando sede para você fazer a adubação. E tá linda. No próximo vídeo eu quero ver se faço mais adubação em outras plantas minhas. Tá na hora de fazer adubação, mas daí eu uso outro adubo, daí eu quero mostrar pra vocês. Então, esperem, aguardem o próximo vídeo que tem mais dicas aqui do canal Flores para o Seu Jardim.